Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, como não poderia deixar de ser, 14 de abril de 2020, estamos aqui para comemorar os 108 anos de fundação do nosso querido Santos Futebol Clube. Gostaríamos de comemorar de outra forma, evidentemente, mas este ano de 2020 vai ficar marcado nas nossas vidas para sempre como um ano em que paramos, né? Paramos porque fomos infectados enquanto sociedade com o vírus que circula, paramos para refletir sobre o mundo em que vivemos. E temos que parar um pouco mais porque o nosso time não está jogando, assim como todos os outros, os seus rivais, os seus adversários, nessa máquina que é o futebol, nesse sistema que é o futebol, no qual um depende do outro. Aliás, eu acho que essa é uma mensagem muito importante no dia do aniversário do Santos, que a gente tem que entender para a vida, né? Não existiria o Santos se não houvesse os seus adversários, né? Se nós existíssemos unicamente, sem ter contra quem jogar, não haveria o Santos. Então, dependemos sim dos nossos adversários, dos nossos rivais, aqueles que enfrentamos todos os anos, repetidas vezes, nas tabelas dos campeonatos paulista, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, em jogos amistosos, enfim, essa é a essência da existência de um time de futebol. E é a essência da existência de nós, seres humanos, né? Porque nós precisamos ser cooperativos, nós dependemos uns dos outros, precisamos ajudar a quem precisa, precisamos da ajuda de pessoas que têm condições melhores do que as nossas. Enfim, eu acho que essa é uma reflexão interessante para a gente fazer neste momento em que dá muita saudade, que a gente sente muita falta do Santos jogando. Por isso que esses últimos dias, né, as pessoas têm redescoberto jogos históricos, né, partidas dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, da era de ouro do Santos, vídeos do Pelé, da equipe maravilhosa dos anos 60, enfim. E a saudade realmente é o que marca este aniversário do Santos de 108 anos. Já ao longo do dia acompanhamos aí os depoimentos, os vídeos, né, dos jogadores, ex-jogadores, Pelé, Neymar, Robinho, Giovani, tantos outros, né, que se manifestaram nas redes sociais, ou individualmente ou a partir das próprias contas que o Santos Futebol Clube tem nas redes sociais. Enfim, é um dia de celebrar o nosso clube, que é histórico, que é o único grande clube do Brasil que não é de uma capital, que tem títulos que times de capitais não têm, de uma cidade de 430 mil habitantes, de uma região de 1.700.000 habitantes, um clube que leva o nome da cidade e da região para todos os 4 cantos do planeta e que por isso deveria, no mínimo, ser respeitado por todos os moradores da Baixada Santista. Infelizmente não é assim que acontece, há muitos ignorantes na região que, se pudessem, gostariam de ver extinto o Santos Futebol Clube, mas a força desta marca é muito maior do que a antipatia e o azedume de alguns. Então, nesse momento a gente tem que enaltecer as nossas conquistas, as nossas vitórias e também fazer outras reflexões. Se nós não estivéssemos enfrentando o que estamos enfrentando, se tudo não tivesse parado, em que patamar o Santos estaria neste momento? Na parte esportiva, na parte administrativa, porque, como eu disse recentemente, o que está acontecendo vai servir para justificar talvez uma má atuação no ano de 2020 em vários aspectos. A diretoria vai dizer que realmente não tinha como fazer diferente porque os recursos diminuíram, e é verdade, a gente tem que entender esse lado, mas é a desculpa pronta, né, para os problemas que surgiriam, os jogadores, para a comissão técnica, enfim. Como eu tenho dito, eu acho um ano muito difícil de ser recuperado no campo esportivo. Mas os problemas eles já vinham de antes, né? Era muito difícil que a gente imaginasse o Santos, pelo futebol que estava apresentando, ser capaz de conquistar alguma coisa além do Campeonato Paulista. Acho que dentro do Campeonato Paulista seria plausível, seria até imaginável que o Santos pudesse ganhar alguma coisa, mas além disso, só se houvesse uma melhora muito grande, né? Então, a gente sempre vai conviver daqui para frente, no futuro próximo, com esta dúvida onde o Santos poderia ter chegado no ano em que completou 108 anos de fundação, no dia 14 de abril, nesta reflexão, onde o Santos poderia chegar em 2020. E até pelo histórico,
aproveitando o que está acontecendo nesse momento, em que as pessoas precisam se unir, elas precisam deixar ideologias e ideias pré-concebidas de lado, porque se elas não se ajudarem, se elas não se unirem, o mundo vai sofrer mais. E em relação ao Santos é exatamente a mesma coisa. A gente está aí no ano eleitoral, não dá para ter 5 linhas de pensamento diferentes no clube, não há possibilidade de haver tanta divisão de ideias, né? Eu acho que uma eleição com 2 chapas seria o ideal, para que também não seja um negócio único, mas não dá para imaginar 5 candidatos à presidência. O presidente Pérez, por exemplo, disse que no grupo dele não vê ninguém, neste momento, não encontrou ninguém que possa substituí-lo, ao ponto dele dizer que pode ser candidato à reeleição. Eu peço encarecidamente ao presidente do Santos que ele não faça isso. Porque assim, ele foi dar uma entrevista para o Jorge Nicola recentemente e colocou o Santos de novo no noticiário de forma ruim, de forma pejorativa, falando do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique respondeu, aí o Bruno Henrique respondeu, aí ele falou do Sampaoli, o Sampaoli respondeu. Ou seja, polêmicas que vão do nada a lugar nenhum. O que adianta mexer com quem já não está no clube? O tempo é o senhor da razão, né? Se o Gustavo Henrique vai merecer uma resposta, o Bruno Henrique, o Jorge Sampaoli, o Santos tem que dar essa resposta no campo. E não com declarações que só acirram os ânimos. Não há o menor sentido, não há a menor necessidade de você falar que o fulano é mau caráter, que fulano ligou para os jogadores do Santos, né? Eu acho que não é por aí. Então eu acho que o presidente Pérez ele fez uma gestão muito polêmica, muito conturbada, muito conflituosa. E eu não sei se o torcedor do Santos tem saco, tem paciência para mais 3 anos desse jeito. Eu acho que a gente precisa mudar a linha de pensamento. A gente precisa de uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais tranquila. Não estou dizendo que o Santos precisa de um gestor que não tenha pulso firme, mas que saiba lidar com as instituições, que saiba lidar com a política, que saiba lidar com o grupo. O Santos não pode viver mais 3 anos, impeachment um dia, problema com a Conmebol no outro, problema de pagamento, problema de venda, problema de contratação, de relacionamento com o gerente, de relacionamento com o técnico. Isso cansa. Se tivesse um presente que eu gostaria de pedir neste dia, seria isso, um Santos em paz, para poder trabalhar pensando no futuro. Então, o futuro que pode começar a ser escrito antes do que a gente imagina. A Federação Paulista de Futebol diz que nesta quarta-feira vai fazer uma reunião por videoconferência em que ela vai determinar aí como vai ser a volta do Campeonato Paulista. Não sei como, principalmente porque os clubes do interior vão ficar sem elenco, alguns já estão com jogadores sendo dispensados. Não sei como o Campeonato Paulista vai ser finalizado, os estaduais, mas dizem que eles serão finalizados. E aí a notícia que eu ouvi, e que eu li, melhor dizendo, nesta terça-feira, no portal UOL, é que existe na CBF já uma ideia de campeonato brasileiro, agora já para o mês de maio, apesar de ser um tanto quanto perigoso a gente afirmar que alguma coisa possa ser realizada em maio. Mas enfim, a notícia é a seguinte, de que o Campeonato Brasileiro poderia ser todo disputado no estado de São Paulo. Por quê? Porque aqui nós temos mais estádios em condições de receber tantos times, né, sem público, com várias medidas de segurança sendo tomadas para jogadores, comissões técnicas, equipes de logística dos clubes, arbitragem, os poucos profissionais de imprensa que trabalhariam na Vila Belmiro, Morumbi, Pacaembu, Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras, Bragança, Barueri, Brinco de Ouro, se eu não estiver equivocado. Um torneio com 2 grupos de 10, com 4 classificados de cada grupo por uma fase mata-mata. Se houver condição sanitária disso acontecer, em algum momento do mês de maio, eu não sou contra. Quem é contra neste momento é o Flamengo. O Flamengo é contra. Mas o Flamengo tem que entender que ele não vai faturar com bilheteria esse ano, mas nem que voltasse ao normal, digamos assim, porque as pessoas vão ficar com receio de ir ao estádio, né? Então, é muito provável que nós tenhamos, daqui até o final do ano, públicos muito ruins no futebol brasileiro, né? E quando tiver público, vai ser daquele jeito, né? Talvez mais restrito, talvez vendendo metade da capacidade dos ingressos, mas isso é um negócio que a gente tem que pensar lá na frente. Por hora, se realmente essa sugestão for verdadeira, ela tem um porquê.
ela faria sentido ao meu ver, mas desde que haja condição de se afiançar a segurança de todos que iriam participar do processo, porque a televisão ia ter o que transmitir de novo, ela ia poder voltar a pagar os clubes, né? A gente teria uma fase de playoff, que não acontece no Campeonato Brasileiro há muito tempo, que traria um atrativo diferente nesse momento. Aí ano que vem a gente vê como é que vai fazer, né? Se vai ter condição de voltar aos pontos corridos, enfim. É a notícia que surge neste momento e que pode marcar o retorno das atividades no futebol brasileiro. Repito, acho que a gente precisa esperar, ver a situação. Os casos aqui no Brasil estão crescendo todos os dias, a gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês, exatamente na metade de maio. A tendência é que nós tenhamos muito mais casos, a gente só não sabe quanto, mas é um início de movimentação para que nós tenhamos o retorno do futebol. Então, é o que temos de positivo para este momento, e no dia do aniversário do clube é a notícia. Falamos desta possibilidade, falamos do aspecto político e vamos continuar matando saudades do nosso Santos assistindo vídeos. Eu postei aqui outro dia para vocês os vídeos da Copa Quirim, né? Tá lá na comunidade do canal, para quem não viu, no dia em que Mirandinha, Zé Sérgio e Rodolfo Rodrigues comandaram o Santos contra a seleção do Uruguai, e tantos jogos históricos, né? O pessoal tem revisto aí 2002, 2011, jogos de 2010, enfim, muita coisa boa. E o Santos é parte integrante da nossa vida, né? Ele nos motiva, ele nos deixa felizes, nos deixa tristes, e a gente quer ver o Santos em campo logo, o mais rápido possível, mas em condições adequadas, ideais para todos, inclusive para o torcedor. Eu fico imaginando como é que vai ser o dia em que a gente possa ir ao estádio novamente, à Vila ou Pacaembu. A sensação, o sentimento será certamente um jogo diferente e a gente espera que isso aconteça logo. Então, só posso desejar parabéns ao nosso querido Santos Futebol Clube, que nos faz vir aqui sempre para gravar os vídeos do canal, para colocar o esporte em destaque no ar. A gente está lá, né, do jeito que a gente pode, fazendo toda segunda e quarta no canal do YouTube da Boc News TV. Aliás, nesta quarta-feira a gente vai preparar uma edição especial com depoimentos alusivos ao aniversário do Santos. Então a gente vai preparar com bastante carinho esse material e acho que até se der eu subo aqui no canal. Sempre compartilho na comunidade, mas talvez eu suba aqui no canal para vocês acompanharem. Então é isso, saudade do nosso peixe, saudade dos nossos jogos, né? A gente tem falado o que pode, tem feito os nossos vídeos aqui jogando videogame. Participei na sexta-feira no feriado da live com o Vanderlei Correia. A gente acabou atingindo lá muita gente, conseguimos conversar com muita gente, foi bem legal. E estamos por aqui, né? Fazendo o nosso trabalho, eu e o produtor nos bastidores, o produtor que está de férias, né? O produtor da escola, depois vai voltar com aulas virtuais e a gente vai aqui atualizando quando tiver notícia do Santos, dando as nossas opiniões, fazendo os nossos reviews históricos e fazendo as nossas partidas do futebol virtual. Produtor, tempo? 13 minutos? Muito bem. Para a gente fechar, eu preciso agradecer, continuar agradecendo. Eu sei que muita gente não gosta, mas é preciso que vocês entendam a realidade, ainda mais para muitos destes profissionais que são apoiadores do canal e que vivem um momento de dificuldade porque estão com as suas atividades comprometidas, né? Então eu vou reforçar sempre aqui os nossos apoiadores. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, eles têm feito lives no Instagram, têm compartilhado muito conteúdo nas redes sociais para ajudar as pessoas que estão no período de isolamento social. Se você quiser mais informações, acesse lá @Peter Leandro e Dani Haddad no Instagram. Tem também o telefone 997040944, que é o WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, né, ainda mais agora que a telemedicina está liberada, você pode conversar com o Peter e com a Dani, tá certo? Mandar um abraço também para todo o pessoal da Ótica Gabis, que tem feito também um trabalho bacana nas redes sociais. Procure lá @Ótica Gabis, Gabis, tá certo? Logo, talvez voltando às atividades, né? As óticas, por exemplo, em Praia Grande foram liberadas para funcionar. Talvez aqui em Santos tenhamos alguma novidade nesse sentido em breve, tá certo? Um abraço também para o Rafa da Exatec Informática. Procure lá exatecinformatica.com.br, também nas redes sociais.
Você está precisando de atendimento aí no seu computador, software, hardware, o Rafa dá um jeito, dá uma força para você. Isatec Informática. Um abraço também para o Pedro da Garbo Moda Masculina e também para o Dr. Nelson Marfil da Clínica Endocentro Santos, que já está começando a marcar procedimentos, né? Já está fazendo os atendimentos de marcação, mas logo assim que possível também voltando aos procedimentos de saúde que são muito importantes. Meus caros, é isso, acho que eu não esqueci nada. Vocês viram aqui que eu fiz o vídeo com essa camisa aqui, né? Lá dos primórdios dos anos 90, da fase em que a gente sonhava com o título, né? Quase veio em 95, não fosse aquele danado do Márcio Rezende Freitas, né? Mas depois fomos compensados amplamente com tantos e tantos títulos diferentes, né? Cada um com um jeito, cada um com uma característica. O de 97, no Rio São Paulo, no Maracanã, né? Ninguém acreditava naquele time do Santos contra o Flamengo, que tinha o Romário. O de 98, naquela batalha da Conmebol, lá em Rosário. Em 2002, o Santos subindo como oitavo e eliminando favoritos e encantando, principalmente nos 2 jogos da final contra o Corinthians. O time de 2004, que fizeram de tudo para o Santos não ganhar, um monte de gol anulado, impedimento do David que davam e não era, e o Santos foi lá buscar o Atlético Paranaense e o sequestro da mãe do Robinho, e ter que jogar no interior, e aquilo foi uma arma, foi uma força para o Santos, né? O Santos foi campeão. Em 2006, a taça que desceu dos céus, né, de helicóptero. 2007, aquela virada espetacular para cima do São Caetano na final. 2010, o time que encantou o Brasil, né? O pessoal fala hoje do Flamengo, mas aquele time do primeiro semestre com Robinho, Neymar, Giovani, Ganso, tem comparação, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. 2011, então nem se fala, né? A Libertadores tão sonhada que a gente viu, né? Nosso time ganhar a Libertadores, o 3º título da Libertadores com o Neymar encantando. Depois nós tivemos aí, né, os títulos paulistas mais recentes do tempo do Dorival Júnior, com o Gabigol, com o Ricardo Oliveira, enfim. A gente quer ver de novo esses títulos, né? A gente quer ver o Santos sendo campeão de novo. E para isso a gente precisa se unir neste momento em que vai ser preciso reconstruir. O Santos abriu agora uma possibilidade de você se associar pagando um pouco mais barato. E o Santos vai precisar muito da gente daqui para frente. Sempre precisou, mas mais do que nunca vai precisar agora. De todo o apoio do torcedor santista. Indo ao estádio, se associando, comprando produtos oficiais, né? Criando um ambiente, quem tem poder dentro do clube, positivo, criando um ambiente sustentável. Os dirigentes têm responsabilidade, os jogadores que têm a honra de vestir essa camisa também. Então espero sinceramente que daqui para frente, depois de passarmos por tudo isso, o Santos também seja envolvido numa energia positiva para chegar num outro nível, dar um salto de qualidade pelo que vem apresentando nos últimos anos, para voltar a ser campeão e fazer a torcida feliz, pagar dívidas, resolver a vida do seu estádio, enfim, tantas e tantas coisas que a gente ainda quer ver no Santos Futebol Clube, tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradecendo ao produtor pelo trabalho nos bastidores. Peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta este nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais. Nos encontramos em breve com mais um vídeo aqui no Canal 10. Parabéns, Santos, meu amor, 108 anos de vida, de glórias e de conquistas. Nos encontramos em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.